Olá, muito boa tarde. Iniciaram esta semana as comemorações dos 500 anos de nascimento de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, um bispo português que participou no Concílio de Trento e que promoveu reformas na Igreja Católica, nomeadamente na Diocese de Braga, que chegaram até aos dias de hoje. A relevância da sua vida e as transformações que provocou no catolicismo português merecerão agora a análise de Frei António Almeida, historiador, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, antes de mais, obrigado por estar neste programa. A referência do Concílio de Trento da participação de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires é, sem dúvida, se calhar, o aspecto mais relevante. Em todo caso, pedi-lhe que nos apresentasse esta figura. Quem é Frei Bartolomeu dos Mártires? Que itinerário pessoal ele percorreu até chegar a Bispo de Braga? Ele nasceu aqui em Lisboa, onde estamos a gravar o programa, na freguesia dos Mártires. É por isso que depois, em nome da religião, ele põe dos Mártires. O nome ele nasce como Bartolomeu, filho de Domingos Fernandes, portanto seria Bartolomeu Fernandes e de Maria Correia, e vivia nos Mártires, na rua da Tanoaria. Sabe-se que ele nasceu em maio, portanto, neste mês de maio, porque numa carta a São Carlos Borromeu, que eram amigos, ele diz que vai fazer anos e em maio. A data que temos concreta é 3 de maio, porque foi a data do batismo. Portanto, mais ou menos por aí, um bocadinho antes deve ter nascido, ou 3 ou uns dias antes. E por isso se assinalam estas comemorações, nomeadamente em Braga e em Viana, a partir destes dias. Desta altura. Entretanto, ele entrou, depois dos estudos preliminares que se fazia com um mestre, não havia propriamente escolas primárias nem... e então, mas havia já essa escola, entra no Convento de São Domingos de Lisboa, ali ao Rossio, não é? Portanto, vestiu o hábito que agora o Frei António José de Almeida tem. E depois, era um momento que já estava a reforma dos conventos em curso. Ela começou depois de Santa Catarina de Sena, cuja festa celebramos ontem. Hoje é dia 30, estamos a gravar este programa, no dia 29, Santa Catarina de Sena, que começou então com toda a reforma, chama-se a reforma dos conventos, não é? Que é anterior, portanto... Entretanto, em Portugal também é o segundo país em que começa a reforma dos dominicanos. Começa primeiro na Alemanha e depois vem para Portugal, da obediência de Roma. Nessa altura estavam separados a cristandade em duas, uma obediência de Roma e a obediência de Avignão. Mas Portugal é no tempo de Dom João I que começa. E o convento de São Domingos de Benfica é fundado precisamente como um convento de reforma. Curiosamente, Bartolomeu dos Mártires entra em São Domingos de Lisboa, mas o prior tinha vindo de Azeitão e era de um convento de reforma. Ele depois vai ser, mais tarde, eleito prior do convento de São Domingos de Benfica. Fica ali pouco tempo porque, entretanto, a rainha, que tem o direito de apresentar os nomes, pede a Frei Luís de Granada, que era um espanhol que era provincial dos dominicanos, da província de Portugal, pede para ser arcebispo de Braga, arcebispo primaz das Espanhas. Mas Granada recusa e apresenta Bartolomeu. Bartolomeu, entretanto, também quer escusar-se, mas por dever de obediência, portanto... Ao seu provincial, não é? Ao seu provincial vai até Braga. Em todo caso, e nos dominicanos, é nas letras que Dom Frei Bartolomeu dos Mártires se distingue? Sim, porque ele vai ser professor de filosofia, depois professor de teologia no Convento da Batalha, e depois é daí que é tirado para há este pequeno, quando vem para prior aqui em São Domingos de Benfica, atualmente em Lisboa, mas era os arrabaldes da cidade, e é por aí. Portanto, ele tem uma grande preocupação, ele é um intelectual, e tem a preocupação de fazer chegar ao povo os princípios da fé cristã. Aliás, um bom dominicano, São Domingos ficou, digamos assim, estarrecido quando viu lá o estalajadeiro em Tolosa, do Languedoc, hoje Toulouse em francês, que tinha uma grandes confusões na cabeça. Então passou uma noite inteira a conversar com ele, de manhã já tinha esclarecido, digamos assim, grandes dúvidas que tinha. E toda a ordem dos pregadores
na sua boa fase, não é? É para esclarecer as pessoas e, no fundo, mostrar que o Evangelho é um Evangelho de amor e que interessa a pessoa sobretudo, não é? Vejamos como, então, foi essa chegada à Braga, o início de uma atividade pastoral, curiosamente desenvolvida por alguém que estava habituado, enfim, à investigação e essa transformação foi natural, chegar a Braga, iniciar a pregação, iniciar a proximidade junto às comunidades? Como digo, portanto, ele é de uma família espiritual que está ligada à pregação e, portanto... E isso foi determinante para o seu pontificado em Braga? Creio que sim. Eu não sou, digamos assim, um grande especialista. O grande especialista faleceu aqui há uns anos, precisamente mais ou menos quando o Frei Bartolomeu foi beatificado pelo São João Paulo II, mas ele, que é o padre Frei Raul de Almeida Rolo, que devemos-lhe o grande trabalho sobre descobrir isto. Não foi ele o primeiro, já tinha um outro dominicano começado no Angélico, em Roma, mas ele depois continuou esse trabalho e é o grande, digamos assim, o grande mestre ainda hoje para preparar esta conferência. Foi lá que fui buscar esses elementos biográficos de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Visitas pastorais, ir ao encontro das várias comunidades, iniciou imediatamente? Imediatamente. E, portanto, ele é ordenado aqui em Lisboa, mas depois logo lhe dizem que falam-lhe de coisas e ele diz, não, eu quero... Acho que é em outubro, se não estou em erro, que ele vai para Braga, mas logo no inverno, em pleno inverno, Braga, frio, e a diocese ia até à fronteira com Leão, portanto Leão Castela, desde aqui, desde o Atlântico até lá. Portanto, incluía Viana do Castelo, Vila Real e ainda parte de Bragança, não é? Sim, o sul. Porque depois ao norte tinha a diocese de Miranda. Mas era... E então, toda a parte, Freixo Espada da Cinta, para aquela zona ali, era tudo da diocese. E ele vai fazer a visita, porque ele diz, eu quero saber de primeira mão. Portanto, um homem que lhe interessava. Aliás, São Domingos também o fez, não é? Primeiro andava calcorreando os caminhos, e aí é que ele se apercebeu das dificuldades, porque senão o que é que é? Teoricamente, como se diz, de cima da burra, não pode ser. Ele usou, quando foi para o concílio, usou uma mula, aliás, em Viana, onde ele faleceu, Viana de Foz do Lima, hoje Viana do Castelo, lá está uma grande mula e ele em cima da mula, depois só utilizou esse animal manso, mas de resto percorria normalmente a pé com um companheiro. Há um episódio interessante, lá precisamente no Barroso, em que o padre, que estava amancebado, tinha 2 filhos, dois muito grandes, e estavam para barrar o caminho ao arcebispo, porque ele de certeza que ia fazer lá reformas e tal, e ele chega, 2 fradinhos, deixam-nos passar. Depois lá é que ele refere que ele é o arcebispo e acolhe com grande misericórdia o padre, e conta-se que ele terá defendido, ao menos para os seus padres do Barroso, que fosse levantada para ver-se uma dispensa do celibato eclesiástico. Porque era uma circunstância muito específica. Muito específica. Ele percebeu que viviam isolados, tudo. E essa atenção pastoral também ia até ao ponto de alterar algum aspecto normativo. É também, nesses percursos que fazia pela longa arquidiocese de Braga, ia celebrando missa ao longo do caminho? Sim, há um altar portátil que agora que ainda está em exposição no Museu Pio XII em Braga. Eu estive lá no Congresso sobre Trento, aliás, aí também nos conhecemos. Sim, cruzámos nesse congresso, e então está lá esse altar que ele levava. Portanto, a sua sede episcopal era móvel, de facto, em todos os sentidos. Aliás, tenho aqui, portanto, deste livro que é uma introdução ao catecismo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que o Frei Raul de Almeida Rolo, então, faz a introdução, e ele diz que ele visita quase as suas quase
1.300 paróquias. E, portanto, ele logo no primeiro ano vê muitas, e depois ele tem a pretensão de todos os 4 anos fazer a visita pastoral. Coisa que antes havia absentismo dos bispos. Os bispos eram nomeados, estavam na corte. Aliás, ele vai se bater pela residência dos bispos, que é uma coisa que é uma das normas depois do Concílio de Trento, onde ele vai participar na última fase. E falemos dessa participação, de que forma é que Dom Frei Bartolomeu dos Mártires é convocado para o Concílio e que relevância, sobretudo, tem nos trabalhos conciliares. Aliás, diz-se mesmo que, enfim, que tem um contributo determinante no Concílio e em muitas das proposições que de lá saíram. Pois, Bartolomeu parte logo que vem a convocatória do Concílio, diz à regente portanto, Dona Catarina era regente na minoridade de Dom Sebastião, e ele vai parte logo para lá. É o primeiro prelado ao norte dos Alpes. Trento fica logo ali pertinho dos Alpes, logo o Trentino, tanto ali perto de Veneza, e então é o primeiro que chega. Os outros vão chegar mais tarde. E aproveita esse tempo para ir à biblioteca, para ir tomar umas notas, para trabalhar nos Stimulus Pastorum e outras coisas, no trabalho da vida espiritual, etc. E trabalha logo. E assim se prepara. Para o Concílio. Que propostas de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires foram determinantes para o Concílio? Ele já tinha antes, como diz o Frei Rolo, ele já aplica o Concílio antes de ele começar, não é? Porque aquilo que o Concílio viria decretar, ele já tinha aplicado antecipadamente em Braga. Como isto, ele foi um pioneiro. Depois aproveita a sua estada em Trento, depois vai a Roma, fala com o Papa, de certas urgências que deve fazer, e concretamente que sabe-se que urge para que o Concílio acabe, que não se prolongue. Já tinha de ser a sessão, portanto, que acabe, que ponha-se um ponto e se ponha a trabalhar, porque não é preciso discutir mais, o que é preciso é ir para a frente. Não é? Aquela frase, ilustríssimos e reverendíssimos cardeais, saibam vossas eminências que precisam todos de uma ilustríssima e reverendíssima reforma. É uma frase autêntica de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires? Parece que não existe documentação, mas está dentro do espírito, porque as reformas achava-se que se deveria começar por baixo, e ele dizia, não, tem que começar pela Curia Romana. A Curia Romana dá o exemplo, portanto começa... Portanto, isto há 400 anos, não é? Sim, portanto, o texto é feito por Frei Luís de Sousa, que é um literato. Quem recolheu o material foi o Frei Luís de Cacegas também, ou Cácegas, que é seu confrade, mas entretanto faleceu, e todo o material ele começa a trabalhar, e claro, como um bom literato de barroco, às vezes que dá assim umas frases um bocadinho mais... Não sabe, mas está dentro do espírito. Está dentro do espírito. Essa pretensão e essa determinação de Bartolomeu dos Mártires por reformar a Cúria Romana era uma determinação do próprio, não é? Sim, porque agora o alcance que ela teve... Sim, porque ele havia, por exemplo, como digo, Carlos Borromeu, que era cardeal nipote, portanto era sobrinho do Papa, e como tal entrou na Cúria só porque era sobrinho do Papa, e entretanto ele vai falar, e ele depois vai ser um grande amigo pessoal mesmo, e epistolar de Carlos Borromeu, tem alguma influência na sua conversão, digamos assim, a conversão à pastoral, que depois vai ser arcebispo de Milão, grande arcebispo de Milão, e que está com os empestados, também como Bartolomeu também em Braga, quando há uma peste está ali, não sai. O rei disse para sair e ele mantém-se ali junto das suas ovelhas. Que relevância teve Trento nessa reforma da pastoral? Tratou-se de um concílio muito normativo ou de facto foi um concílio que atendeu a essa presença da Igreja junto às comunidades? Como digo, tem fases muito distintas, mas sobretudo nesta última fase em que Bartolomeu participa, o bracarense, como é chamado, na aula conciliar, tem um aspecto muito pastoral. Também tem parte dogmática, é claro, mas tem parte, sobretudo, os decretos de reforma, que são muito importantes e que têm muita resistência. Logo que chega a Braga, os cônegos rebelam-se, escrevem contra Roma, não querem os seus privilégios, etc.
E há países em que só no século XVIII é que as normas, por exemplo, em França, só aí é que começam a ser a recepção do concílio. Então, o concílio demora muito tempo, sobretudo porque pois, digamos assim, vai contra costumes, maus costumes que estão já inveterados. Não se tratou por isso de um concílio muito normativo e até nesse aspecto muito diferente do Vaticano II. É normativo. É normativo, é muito normativo, mas é para corrigir as coisas. Digamos assim, o tipo de pastoral é diferente de pastoral do Concílio Vaticano II. É claro que o Papa Paulo VI vai distribuir até aos padres conciliares o Stimulos Pastorum, que é uma recolha de pensamentos para si próprio. Portanto, era uma coisa pessoal. Mas Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Depois vai ser publicado, mas era sobretudo que ele tinha anotado várias coisas. Então, mas é pastoral de outra maneira. Enquanto que hoje em dia pastoral é o estar próximo do povo e numa linguagem simples, etc., o concílio em si mesmo, não, é um concílio que dá normas muito, muito concretas. Embora essas normas é precisamente para que o clero esteja próximo do povo e que saiba falar ao povo. Por isso é que aparecem os catecismos para os párocos. Depois há um catecismo precisamente que sai depois do concílio, o catecismo romano, promulgado por São Pio V, que hoje celebramos, no dia 30, estamos a gravar este programa. Quando gravamos, sim. Mas é para os párocos. Bartolomeu dos Mártires tem uma coisa que eu não sei se é o único, talvez o único, o seu catecismo é precisamente diz que é catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais. Práticas eram as homilias. Ora, então ele escreve aqui para os párocos que não sabem, leiam isto. Leiam isto e, portanto, mas tinha que ter normas. Se eles não cumprissem isso, retiravam-lhe os benefícios, faziam porque é este o caso. Mas precisamente estas normas, o concílio é muito mais normativo, depois na prática é muito para estar muito próximo das pessoas. Foram essas determinações que Dom Frei Bartolomeu dos Mártires rapidamente aplicou na Diocese de Braga. Ele começa a praticar, já tinha antes, não é? Mas depois começa a praticar... Já estava nesse espírito, não é? Mesmo antes do Papa ter promulgado. E por isso é que os cônegos dizem, não, isso não tem direito porque não está promulgado, portanto é da sua cabeça, não é do concílio. Portanto, estava em causa alguns benefícios. Há uma certa claro. Quando toca no bolo sei que as pessoas começam a fundação do seminário acaba por ser ou dos seminários, nomeadamente o de Braga, sim, nessa altura, a partir da determinação de Trento, acaba por ser o acontecimento mais relevante. Ele já tinha antes começado com aulas de casos, como se dizia, portanto, teologia moral, mesmo no próprio passo. Padres que tinham dificuldades económicas e, portanto, alojavam-se às custas do arcebispo e senhor de Braga, que ele também era senhor temporal. E então, calma lá, depois ele chama os padres jesuítas para irem para o colégio de São Paulo, que ele chamava os meus padres. Os meus padres, embora dominicano, chamam os meus padres, que é uma nova ordem que está a surgir, mas tanto Granada como eles acham que são eles reformadores, é gente que pode estar, que vai ensinar as primeiras letras de uma forma, não já com mestres, como aconteceu com ele, mas num colégio, e sobretudo para os futuros padres. Então depois funda o seminário de São Pedro, que é sobretudo uma residência, onde depois os seminaristas vão ao Colégio de São Paulo para estudar artes e depois mais tarde então de teologia, não é? Portanto, essa aposta na formação... Por isso hoje chama-se o Seminário de São Pedro de São Paulo, portanto, porque junta as duas instituições. Não é? Frei António José de Almeida, o nosso tempo está a chegar ao fim. Estamos nestas comemorações dos 500 anos do nascimento de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires e por isso recordamos esta figura. É relevante recordá-la e trazer as suas propostas de reforma para a Igreja, para as comunidades, para os dias de hoje?
É importante, sobretudo, eu salientava mais uma vez o catecismo, que é uma coisa extraordinária, e se posso, gostaria de ler aqui um textozinho do tempo da Páscoa, Sim. o que é que ele fala sobre a Páscoa. Ele que vai, como o Concílio diz que é preciso pôr o Evangelho junto das pessoas, e, portanto, ele tem esta prática, portanto, o sermão do dia do Santíssimo Dia da Páscoa. E ele então diz, falando precisamente do Evangelho, também para isto, mesmo no Evangelho que ouviste à missa, nos é posta diante dos olhos a devoção daquelas 3 santas mulheres Marias. E ela pega e diz, elas partiram das suas casas com ungüentos preciosos para que ungissem o corpo do Senhor que estava sepultado. Isto é para os padres lerem aos seus filhos. Mas está a dizer assim, pois quais eram estes? Também nós devemos preparar estes ungüentos aromáticos e cheirosos. Não corporais, mas espirituais, com os quais unjamos o Senhor, coisa que Ele de nós principalmente requer. E são 3. Portanto, sempre o 3, não é? 3 perfumes. Nós estamos habituados ao Papa Francisco de falar dos 3 e julgamos que... Mas vem, portanto, daqui uma prática já muito antiga. Como diz o glorioso São Bernardo, ele gosta muitíssimo de São Bernardo, como diz, que são a contrição, a devoção e a misericórdia. Portanto, é importante estas coisas, portanto, a conversão, não é? da pessoa, depois, muito a oração. E a oração mental, que não é coisa só de letrados, como ele diz, é para toda a gente. Para toda a gente, e então aqui vemos também um bocadinho a prática do rosário que os dominicanos desenvolveram, em que se medita nos mistérios da vida de Jesus. Propostas que podem, enfim, ser redescobertas com estas comemorações dos 500 anos de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires do seu nascimento. Frei António José Almeida, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos recordar Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, e estas iniciativas que assinalam os 500 anos do seu nascimento podem ser acompanhadas no portal de informação da agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.